Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Estamos mais uma semana aqui juntos para podermos aprender um pouco, refletir sobre essa nossa doutrina, que hoje vamos falar sobre o capítulo 31, a razão da dor. E vamos então receber uma companheira, uma amiga de jornada, de ideal, que hoje nos vai compartilhar estes ensinamentos para que a gente possa, juntos, juntas e juntos de todos vocês, recebermos todos esses ensinamentos, essas reflexões, enfim, precisamos nos reunir com todos os nossos irmãos. Então eu já vou chamá-la para que ela possa estar aqui conosco. Logo ela chega. Oi! Oi, olá, boa noite. Bom, Seja muito bem-vinda, muito bom. Um prazer recebê-la nessa nossa sala virtual, onde a gente vai ficar durante uma hora, né? Quase que uma hora, porque eles nos cortam rapidinho. Deu 60 minutos, eles estão cortando a gente. pois Boa é. noite, Gladys, seja bem-vinda. Boa Quem é o noite, Neuza. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui com a gente, né? Um prazer muito grande poder estar aqui com você nessa noite, viu, Neuza? Uma alegria imensa, muito bom, tudo de bom, viu? prazer é todo nosso, todo nosso. E eu já vou dizendo já de antemão que talvez nós não consigamos falar boa noite, seja bem-vindo para todos, não é? Mas aqueles que, porventura, a gente não conseguir falar, nos perdoe nessa noite. Porque quando tem convidada ou convidado, a festa é muito grande. Então, às vezes, falta-nos espaço para poder falar um pouco mais. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Então, Tainá, eu gostaria que você dissesse o centro que você trabalha, o que é que você faz afinal, não é? Oi, Dani, boa noite. Então, fique à vontade. Legal, Neuza. Bom, meu nome é Tainá, para quem não me conhece. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Euripides Barçanufo, aqui de Araraquara. E eu acho que é isso. Estamos aí nessa jornada, tentando aprender um pouquinho sobre a doutrina, principalmente sobre os ensinamentos de Jesus, que acalmam, né, e preenchem tanto o nosso coração. Ensinamentos aí tão necessários, né, Neuza? E antes de qualquer coisa, Exato. eu até peço licença para o pessoal que está nos acompanhando aqui, para dizer que eu não sou palestrante. Então, a gente vai bater um papo hoje, né, Neuza, sobre esse tema tão importante que é a razão da dor. Então, algo bem descontraído. E é isso. É isso aí. Você sempre fala sem o fone de ouvido? Porque está dando um eco. Ah, Será que se você colocasse, não ficaria um pouquinho melhor? pode ser. Só um minutinho, então, rapidinho. Ah, ok. Vamos lá, vamos ver se melhora. Tomara. Tá cortando um pouco. Melhorou? Sim, melhorou. Ah, legal. Eu não posso usar o fone de ouvido porque tem interferência. E Ah, aí depende de cada um. entendi. Então Ficou tá bom. melhor, ficou assim. Ai, que ótimo. Então, Então, legal. pois é, hoje nós vamos, para fazer a abertura,
como toda semana, a gente consegue, a gente faz, quer dizer, uma leitura rapidinha de um trechinho desse Evangelho do Chico. Então, são pedaços bem pequenos, e o de hoje é bem pequenininho mesmo, são só 3 frases. Oi, Ari, boa noite, seja bem-vindo. Então, é o item 144. Este livro não é psicografado, é o Evangelho de Chico, onde Carlos Bacelli foi anotando tudo aquilo que o Chico dizia para ele na convivência de tantos anos, né? Então, ele diz assim: não acreditamos que criaturas humanas e comunidades humanas consigam ser felizes sem a ideia de Deus e sem respeito aos semelhantes. Olha que linda reflexão. Pois é, linda e Não é? importante para nós, né? Sim, sim. Muito importante, muito importante. Então, Tainá, eu vou pedir para você, se você aceitar, fazer a nossa prece de encerramento, né? E aí eu quero saber, porque o visitante, o convidado que nos dá essa honra é quem manda na live. Então, eu quero saber se você quer ler ou se você quer que eu leia, e aí a gente vai falando, vai refletindo. Eu estou escrevendo aqui porque eu não consegui me ver ainda, nos ver ainda, agora sim, no notebook, para a gente acompanhar aqueles que estão chegando com maior facilidade. E o que você quer? Você prefere que eu leia e nós vamos comentando? Você quer ler? Fique à vontade. Neuza, acho que se eu puder ler, acho que talvez seja um pouquinho, assim, eu ficaria um pouquinho mais confortável. Pode ser assim? Certo? Legal, muito bom. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu não entendi direito? Neuza, eu acho que a internet está um Você... pouquinho, tá falhando um pouquinho para mim, sabe? Tá cortando um pouquinho. Você pediu, na verdade, você falou de eu fazer a leitura ou você fazer a leitura, certo? Isso. Ah, tá. Então Exato. eu posso iniciar já, né? Isso. Faz Ah, favor. legal. Muito Pode, bom. pode. Então, se por acaso você disser alguma coisa e eu não responder, não der um retorno, é porque pode ser que a internet falhou um pouquinho e eu não percebi. Aí você pode me chamar de novo, tá bom? Tá ok. Combinado. Interessante, a sua também está falhando um pouco para mim. O pessoal que está nos assistindo também está com alguma dificuldade em relação às internets. Estão percebendo essa falhinha que está acontecendo entre eu e a Neuza? Vamos ver. Bom, quer ir tocando dessa forma, Neuza? Qualquer coisa a gente vai vendo como que a gente toca. Isso. Tá ok, tá ok. Legal, então perfeito. Está falhando, Martiele, Ah, está falhando. bom, eu vou tentar chegar mais próximo da minha internet para ver se melhora, pessoal. Só que aí vocês vão ter que me É. acompanhar, tá bom? Então, pera aí que eu vou levar vocês no celular. Vamos lá. Quem faz ao vivo, apesar, Deus, eu não vou conseguir, porque senão eu vou ter que levar toda a minha estrutura aqui para outro canto. Por conta, mas peraí que eu vou dar um jeitinho. Tudo dá-se um jeito, né, pessoal? Enquanto isso, eu vou falando boa noite para esses nossos irmãos, nossas irmãs que estão por aqui, Martiele, a Ivana, a Ilma, o Josi,
E Boa noite, sejam bem-vindos e vamos lá. vamos lá. Quem faz ao vivo, como disse o primeiro, Pois é. interessante, eu estou muito indo bem. É o meu que está falhando. Muito interessante. E justo hoje eu desliguei tudo. Está tudo desligado. Oh, meu Não tem Deus. problema, a gente corre aqui um pouquinho para ficar um pouco mais estável e tudo vai dando certo, né, pessoal? Vamos lá. Tô chegando, pessoal, mais perto aqui. Bom, vocês estão me ouvindo melhor? Como que tá? Melhorou um pouquinho? Para mim está bem. Tá? Ai, que bom. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, Neuza. Só vou me ajeitar aqui então para parar o celular. Só um instante. Opa, opa, opa. Estou improvisando aqui, pessoal. Aí, foi. Tá bom assim? Estão vendo que está ótimo. Ai, que ótimo! Então vamos lá, né? Vamos agora ao que interessa, às reflexões da noite. Espero que não esteja dando muito eco. Opa, o celular não está parando. Vamos ver, vamos ver. Aí, pronto. Então, apesar desse tumultozinho inicial, né? Que a gente acalme os nossos corações. E antes da gente iniciar a leitura, Nilza, eu ia convidar o pessoal para, nesse momento, se desligar um pouquinho de tudo, né? Dos pensamentos, dos problemas, dos sentimentos que muitas vezes nos tocam. Então, que nesse momento a gente consiga se desligar um pouquinho de tudo à nossa volta, independente do lugar que a gente esteja, e que a gente se ligue na gente mesmo, que a gente se conecte ainda mais com o nosso coração, para que todas as palavras, todas as mensagens que forem levantadas hoje possam atingir de fato os nossos corações e que a gente não escute só com os ouvidos, mas sim com a alma, para interiorizar, né, toda a mensagem trazida nessa noite, pelos nossos tão queridos amigos, né? No caso, Neio Lúcio, que foi o espírito que escreveu este livro, junto do nosso amigo Chico Xavier. Então, muito bom. Feito esse convite, para a gente esquecer um pouquinho tudo que está à nossa volta e nos ligarmos em cada palavrinha que for dita hoje, vou iniciar a leitura, pode ser, Neuza? Pode ser, com certeza. Então, vamos lá. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a razão da dor. Muito interessante, né? Eu acho que é tão legal a gente falar sobre a dor porque é algo que de alguma forma está presente na vida de todos nós. Ora sim, ora não, mas ela sempre se faz presente, né? Em algum momento ela chega. E às vezes, dependendo da situação, até nos desestabiliza um pouquinho, né? Nos causa muitas aflições. Então, pensar sobre ela é fundamental. E quando ele fala a razão da dor, o que é a razão, né? É o entendimento, é a compreensão de algo. É esse entender do porquê que ela existe, do porquê que ela acontece nas nossas vidas. E eu acho que também é interessante a gente pensar do porquê ela é um pouco mais presente, mais intensa na vida de alguns e talvez na vida de outros ela seja um pouquinho mais sucinta, né? Então, o que causa, né? O que difere essa intensidade na dor, da dor, na verdade, nas nossas vidas, que umas vezes a sentem mais, outros a sentem menos, né?
Então, eu acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre ela e tentar compreender o motivo da sua existência. Eu estava vendo uma palestra do Haroldo que ele dizia assim: se não fosse necessária a dor, Deus já teria tirado isso das nossas existências. Ou seja, então se a dor existe, de algum modo ela é necessária para as nossas vidas, né? De algum modo ela é necessária para o nosso crescimento. Até porque Deus não faz nada por acaso, né, pessoal? Até porque o que é o acaso? Segundo o livro dos Espíritos, nada, né? Então Deus não deixaria algo acontecer na nossa vida por nada. Então acho que é muito importante a gente já começar a nossa reflexão, mesmo antes da leitura, tentando compreender, assim, tentando já imaginar qual vai ser o convite da leitura da noite, né? Então, o porquê que a dor existe nas nossas vidas. Neuza, se eu falar muito, você me interrompe, tá bom? Bom, olha, o Ari está dizendo que a sua simpatia é contagiante. Ah, muito obrigada, Ari. Você que é uma graça, viu? E é tão gostoso a gente ter essas trocas, é tão positivo pra gente, é tão construtivo, né? Reconstrói os Com nossos certeza. corações. Mas legal. Então vamos lá, pessoal. A razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre, por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Então, Raquel está indagando Jesus aqui, perguntando: poxa, mas por que existe sofrimento? Por que existe aflição nos caminhos, né, dos seres humanos? Nós não somos criados por Deus, né? Se somos criados, se somos criaturas de Deus, por que sofremos? A gente não possui o recurso de ter um anjo da guarda, um guia protetor que nos auxilia, nos protege, nos livra do mal? E Deus, ele não toma conta dos destinos da humanidade, ele não está presente na humanidade, porque tudo isso acontece se Deus é o criador de tudo. Então ela indaga Jesus. Eu acho que essa indagação ela é muito presente nos dias atuais, né? Eu acho que muitas das nossas dores a gente questiona o porquê que acontece, já que a gente tem um Deus maior. Mas vamos seguir. Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Nossa, aí já baralhou tudo, né? Ou seja, a dor, ela procede de uma proteção divina, ou seja, isso vem de Deus? Agora já confundiu tudo, mas vamos continuar. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. O que é aprisco, né, pessoal? É um local ali destinado a abrigar as ovelhas. Então é como se nós fôssemos as ovelhas do Criador, do nosso pastor, e ele nos chama ali, certo? A terra é o caminho. Já ficou a dica aqui, né, Neuza, pra gente. A terra é o caminho. Exato. A luta que ensina e edifica é a marcha. Ou seja, a luta, sabe aquela coisa árdua que a gente tem que enfrentar muitas vezes todos os dias, né? Se deparar com dificuldade, com desafio. Isso daí, ó, isso daí edifica, isso daí nos provê, isso daí nos move, né? Nos coloca em movimento e muitas vezes nos faz crescer, dependendo ali do nosso olhar perante a isso. Mas a gente vai chegar lá. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Aqui é um ponto importantíssimo, né? Então, ou seja, o sofrimento é sempre o aguilhão. O que é o aguilhão?
É uma pontinha de ferro que normalmente eles usavam, não sei se ainda usam, para ir empurrando o boi, sabe? Dando aquela cutucadinha para o boi andar. Ou seja, então é uma Para pontinha de... estimular. Para o quê, Neuza? Para estimular. Para Para estimular. Para estimular, isso aí, muito bom. Para estimular o movimento do boi, né? Então, no nosso caso aqui, é uma pontinha ali que Nós nos também. cutuca. E nós também, exatamente. Que vem nos chamar a atenção, né, Neuza? Opa! Pera lá, alguma coisa não tá boa, alguma coisa não tá bem. Então, o sofrimento é esse sentimento, essa situação que nos chega para nos chamar a atenção, para nos incentivar a olhar para algo que às vezes a gente não esteja olhando e que precisa de alguma forma ser melhorado para o nosso próprio bem, certo? Então, muito bom. Então a gente já vai percebendo. E ainda ele fala que é para chamar a atenção daquelas ovelhas que estão distraídas. Ou seja, muitas vezes a gente se distrai com as coisas do mundo. A gente se ilude com as coisas do mundo e às vezes a gente perde o foco de algumas situações, né, de alguns objetivos, daquilo que realmente preenche os nossos corações. Então a gente se perde um pouquinho e esse sofrimento vem nos trazer um pouquinho para a realidade, nos chama a atenção. E também nos faz retomar, olhar para o verdadeiro caminho, para a verdadeira senda, aquela que de fato nos traz alegria plena. Neuza, quer falar alguma coisa? Vou falar. Eu queria primeiro dizer que a servidora, a Raquel, é servidora da residência de Cusa. Para quem não sabe, Cusa, quando esteve encarnada, quando Jesus estava também encarnado, foi Joana de Ângeles, que ela era Joana de Cusa, e de Cusa era o nome do esposo. Então, esta Raquel, que é essa servidora, trabalhava na residência de Cusa. E para quem conhece a história de Joana, sabe como que ela sofreu nessa encarnação, porque o marido não aceitava que ela fosse adepta dos ensinamentos do mestre, né? Então, ela sofreu muito e ela queria por toda a lei segui-lo, mas o marido era contra. E a vida dela se passou, e no fim da história, que nós não vamos contar aqui, ela morreu queimada. E o seu filho dizia para que ela deixasse de ser devota do Cristo ali naquele momento. Abjura, ele falava. Mas ela morreu queimada porque ela dizia: podem me queimar, mas o sentimento vocês jamais conseguirão eliminá-lo, né? E um pouco mais abaixo aqui, quando fala que Deus, cadê aqui? Sim. A dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus. Quem é Deus? É o nosso Pai. Então, nós somos filhos de Deus, né? Então, quando a gente sai fora do caminho, como você já falou, vem esse aguilhão nos cutucar, nos dar um impulso, um empurrão, um estímulo, para que a gente possa despertar, acordar e sair daquela vida tranquila, sem nenhum a fazer. Então, aqui ele diz, para que a gente volte à senda verdadeira. E aí, tem mais coisas para se ler. Dá vontade de comentar sobre cada palavra, né, Neuza? Porque cada palavra aqui nos faz refletir muito sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as orientações da doutrina também, mas como o tempo é curto, a gente segue, né? Mas muito bom. Então vamos lá. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa, se sobra, costuma servir
de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Ou seja, né, aqui ele vem nos relatar um pouquinho como a gente fica um pouco despertos, distraídos, né, das nossas distrações, que às vezes a gente vai alimentando isso, alimentando, nos distanciando de alguma forma daquilo que realmente é bom, daquilo que realmente nos aproxima de Deus, que aquece os nossos corações. E aí é quando a gente se perde um pouquinho e precisa desse puxãozinho de orelha, desse acordar, né? Vamos acordar, como a Neuza estava bem colocando aqui para nós. Então, aqui ele só nos demonstrou um pouquinho do quanto o excesso do poder, ele pode também nos desviar, o quanto a demasia de conforto também, né? Então, muitas coisas nos acontecem que muitas vezes pode favorecer a questão material, porém nos distanciar da questão moral, da questão espiritual. E a gente não pode esquecer que a gente veio para a Terra, né? A gente está aqui vivos, podendo viver essa experiência em busca de conhecimento, em busca de se aperfeiçoar. Então, penso que é mais ou menos nesse sentido aí. Mas podemos seguir, Neuza? Vamos. Então, vamos lá. Aqui vai ser um trecho um pouquinho maior, que ele vai nos contar aqui uma história. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Ou seja, a gente está recebendo aqui, né, ele está demonstrando que a participação de um anjo na vida de uma pessoa que está reencarnando, né? Nós espíritas aqui acreditamos na reencarnação. Então, quando a gente nasce no planeta Terra, no nosso caso, vem ocupar esse corpinho aqui de matéria, a gente também recebe pela providência divina um anjo que nos auxilia, que nos guia, que nos orienta e nos protege. Então, ele está relatando aqui como isso foi se dando. Muito bem. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte, soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível. Olha isso, né? Então, através de 1000 modos de socorro. Ou seja, eles estão trabalhando de forma full time. O tempo todo eles trabalham a nosso favor, né, Neuza? Nos livrando dos males, dos perigos, nos dando orientações, conselhos. Então, é o tempo todo a gente está sendo orientado, né? Então, isso mostra um pouquinho. Sim. Quer dizer alguma coisa, Neuza? Somos amparados, né? O tempo todo. Somos amparados o tempo todo. Exatamente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 11, ele fala muito sobre os anjos guardiões. Lá onde fala sobre a coletânea de preces, e aí então é bem definido aqui, para quem tenha a curiosidade, né, de ler direitinho, e aqui fala, olha, ele não se afasta, hora a hora, ele está ali, junto de nós, mas ele afasta as influências perniciosas, que vai nos tornar infelizes, né? Ele nos sopra pensamentos e ideias iluminadas, porque muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente sempre diz,
nossa, vi umas ideias fantásticas, Sim. que apareceram do nada, e a gente não percebe que são esses modos, esses 1000 modos, como está aqui, né? Sim. E que ele vai nos garantindo a saúde. E aí ele fala mais para frente ainda que através da nossa água, através dessa presença, ele vai garantindo a saúde, o equilíbrio do nosso corpo. Ele vai nos medicando, esse anjo guardião que está aqui conosco. E nós, normalmente, nos esquecemos de pedir a ele algum conselho, fazer uma prece para ele, né? Como vamos ver um pouco mais à frente aqui. Sim. Que tudo que a gente acha, somos nós. Somos nós. E, na verdade, não. Somos amparados o tempo todo. O Sim. tempo todo. E, Neuza, aproveitando, né, que a gente entrou aqui na deixa do anjo da guarda, tô vendo algumas carinhas aqui novas, né, pelo menos que nunca nos tinham seguido em alguma outra live, pelo menos nas que eu faço, de segunda-feira, e talvez não sejam espíritas, então eu acho muito interessante só contextualizar um pouquinho como você colocou em relação ao anjo da guarda, que eu acho que se equipara ao amor, vamos supor, maternal, né? O amor que eles têm para conosco, acho que talvez que a gente consiga visualizar aqui na Terra, digamos assim, é esse amor de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho, que é o de se doar independente se vai receber ou não. Né? Que eu acredito também que seja um dos amores que mais se aproximam um pouquinho daquele amor que Jesus veio nos ensinar, que é o se doar, é o se entregar, é o querer o bem, sem aquela questão do em troca. Ah, mas eu vou fazer porque eu vou receber. Na verdade, não. É esse realmente... Sim. Como, Neuza? Com certeza. Se fizermos algo pensando naquilo que vamos colher, que mérito tem? Exatamente. Não vamos receber mérito nenhum. Sim, não é uma vontade porque sincera, é importante que a gente né? tudo. Exatamente, sincero. É isso. Sem pretensões alguma. Exatamente. Então, acho importante, né, a gente pensar no anjo da guarda nesse sentido. Talvez configurando um pouco a imagem da mãe, do pai aqui na nossa existência, no nosso planeta Terra, de que ele quer proteger, cuidar, amparar, auxiliar da melhor forma que lhe cabe, né? Mas lembrando que esse auxílio, essa orientação, a gente vai receber devido aos nossos interesses também, né? Aquilo que a gente aceita, que a gente acata. Então, vai depender muito, que está ligado totalmente com a questão da dor. Mas, como o tempo é curtinho, vamos seguir, que aí a gente conclui tudo de uma vez, essas questões. Mas legal. Então, de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conto, salvou-o do erro, do crime e dos males, sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, voltava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, quer falar... Tainá, Oi. Perdão. Imagina. Olha, eu queria alertar pelo seguinte, quando nós vamos nos recolher para o sono da noite, nós nunca nos lembramos de pedir humildemente que esse nosso anjo guardião possa tomar conta do nosso espírito, para que a gente vá estudar, aprender. Então, ele diz aqui, né?
maternal cuidado para as doces instruções espirituais. Está afirmando que ele nos guia, inclusive, quando estamos dormindo, porque o descanso é só do corpo e o espírito não. Então, como você disse há pouco, que tem pessoas aqui que talvez não sejam espíritas, realmente tem nomes aqui que eu nunca vi, né? E estão aqui, e a gente também não sabe se toda semana quem vem nos assistir é espírita ou não. Conhecemos algumas, outras não. E então, a gente precisa alertá-los de que no momento do nosso repouso, do nosso sono, peçamos ao nosso amigo querido, né? O nosso irmão que está aqui cuidando de nós durante a nossa encarnação, e muitos nos seguem até depois da nossa encarnação. E então pedir a eles, humildemente, porque pedir faz parte da nossa instrução, da nossa humildade, né? Sim. Pedindo para que eles nos instruam, para que a gente possa receber algumas orientações, inclusive, quando temos problemas, entre aspas, que a gente se sente incapaz de resolver. E no dia seguinte a gente acorda com uma solução maravilhosa, e a gente diz, nossa, eu não tinha pensado nisso, que bom que eu pensei. Mas foi a intuição desse nosso anjo guardião, nosso protetor amigo, seja lá chamado da maneira que cada um lhe desejar, né? Sim, muito bom, Neuza, Então, importante. Importante. Estou de olho no relógio aqui. Eu também, pois é, o tempo voa e tem tanta coisa boa pra gente falar ainda, né? Mas vamos lá. Posso continuar? Isso, vamos lá. Muito bom. Então a gente parou aqui. Ao amanhecer, né? Tô certa? Ao amanhecer. Ah, não, já foi essa parte. No transcurso da vida. Isso. Então, no transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou o selecionar as emoções e situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. Bom, acho que a gente pode parar aqui um pouquinho, porque lá no início do texto, né, foi indagado a Jesus, por que existe o sofrimento na Terra se nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus? Por que há o sofrimento na Terra se nós temos um anjo da guarda que nos guia, que nos protege, né, que nos orienta? E aqui toda essa exclamação, todos esses exemplos é o que nos é concedido. Então Deus nos concede essa providência, esse cuidado, esse amparo, que sim, está ali estabelecido por um anjo da guarda, um guia protetor, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, todos nós aqui vivemos dificuldades, vivemos dores, aflições, mas também quantas alegrias, quantos amparos nos são concedidos, né? Quantas vias a gente vem recebendo, glórias, santificações que nos restabelecem, que nos fortificam, que nos ajudam. Então a providência divina está por todas as partes, né? Ela nos orienta, nos auxilia de 1000 modos possíveis, inclusive através do nosso guia protetor, do nosso anjo da guarda. Então, sim, a gente tem sim todo esse amparo. A gente tem tudo aquilo que a gente necessita, né, pessoal? Eu sei que às vezes o nosso coração está um pouquinho endurecido por alguma dificuldade que a gente está vivendo e a gente não para prestar atenção nas coisas boas que nos acontecem. E a gente não para prestar atenção no porquê a dor acontece, né? O que causa dor? O que causa dor é a questão externa, é o que acontece em torno de nós, ou é o que acontece dentro de nós? Então,
A gente vai continuar a leitura, claro que se a Neuza quiser colocar alguma coisa aqui também, mas eu acho que a gente vai perceber que quanto mais a gente se responsabilizar e entender que nós temos as rédeas das nossas vidas, nós somos protagonistas, nós somos autores das nossas vidas, e que as dores, os conflitos, as coisas que nos chegam, como a gente recebe as coisas que nos chegam, tem muito mais a ver com a gente do que com o que de fato acontece à nossa volta. Então, tudo está a partir do nosso olhar. E tudo está a partir daquilo que a gente planta, daquilo que a gente cultiva, daquilo que a gente alimenta dentro dos nossos corações. Por isso que eu até pedi, quando a gente começou a live, que a gente se desligue de tudo, pelo menos nesse momento, que a gente se desligue de tudo que acontece à nossa volta e que a gente se ligue com a gente mesmo, porque é cuidando do nosso coração, é cuidando do nosso interior que a gente vai ter mais condições de lidar com as coisas que estão às nossas voltas, os problemas que nos chegam, as dores que nos chegam também, que tem um objetivo, sem sombra de dúvidas, porque Deus não faz nada por acaso, né? Deus, eu falo demais, né? Meu Deus! Que o Ari colocou, né? Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Temos que resignificá-la, com toda certeza. Mas eu queria dar boa noite para a Ayla, que chegou há pouco, e chegou uma outra pessoa. Aqui, cadê ela? Não deu para falar. Pedrinho, esse Renan, Maitare, não sei dizer direito, o João Consolador, tá tudo bem. Gente, nós não conseguimos dar boa noite para todos, a Silvia também nós não demos boa noite, o G. Monfre também, a Silvia, tantas outras pessoas que chegaram, nós queremos pedir perdão, porque não deu para dar uma boa noite para todos. Mas nós vamos continuar aqui e vocês se sintam todos cumprimentados. Sim, não é, com certeza. Que todos se sintam abraçados e amados por nós, né, Neuza? E a gente agradece imensamente a participação, porque essas trocas de energia é o que faz a diferença na vida de todos nós, né? A gente precisa dessas relações para nos fortalecermos. Então, que alegria, muito bom. Quer fazer um comentário? Podemos seguir? Vamos seguir. No final a gente precisa lembrar o pessoal de falar sobre o trabalho da Tainá, que ela não falou no início, né, Tainá? Ah, sim. Das terças-feiras no Instituto Eurípides. Depois a gente volta a falar. Sim, então vamos fazendo aqui esse de tempo. Então vamos lá. Então vamos. Bom, acho que eu vou ler tudo, então, Neuza, aí a gente passa para os comentários, pode ser? Sim. Perfeito, então vamos lá. O homem, todavia, que nunca se lembra de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, ele, que no caso somos nós, que temos tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto, aí dói, né? Que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes. Fraternidade, né, pessoal? Vamos lembrar que todos nós somos irmãos. Fraternidade é esse amor que nos faz reconhecer como irmãos que somos, né? Gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Então,
Pronto, Deus é o culpado agora pela minha infelicidade, certo? Então aqui é o que ele está retratando pra gente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior, um espírito, né, de uma esfera um pouquinho maior, superior, se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido, seja coraçãozinho de pedra, por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Para mim, essa parte aqui é sensacional, mas depois eu volto para ela. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugiram e que muitas vezes nos falta nessa questão de meditar, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Júbilo é alegria extrema. E terminando o texto, ele se encerra aqui. A gente, e falando nessas últimas palavrinhas, alegria extrema. Quando a gente vem para a Terra, né, Neuza, que o que a gente aprende, segundo a doutrina, segundo os ensinamentos de Jesus, a gente vem para ser feliz, né? A gente vem para aprender a ser feliz. E a gente consegue conquistar a felicidade à medida que a gente evolui, à medida que a gente cresce, que a gente se desperta. E, infelizmente, nos nossos casos, não em todos, mas talvez na maioria dos casos, esse aperfeiçoamento, esse crescimento, esse despertar, se abrir, ele vem através desse puxão de orelha, digamos assim. Não de Deus nos puxando a orelha, não, porque Deus não condena ninguém. É uma questão de causa e efeito, né? Então, para todo efeito, existe uma causa. Nada vem do nada. Então, as situações que nos acontecem, elas foram criadas de alguma forma e criadas por nós. Seja hoje, seja na atual existência, né, Neus? Ou seja numa existência passada. Mas o importante é que a gente olhe para a dor como um chamamento, é um chamar a atenção para que a gente passe a reparar em coisas que muitas vezes na correria do dia a dia, na ilusão do dia a dia, nas coisas que a gente está prestando atenção aqui, não prestando atenção ali, mas não está prestando atenção naquilo que de fato merece a nossa atenção para que a gente se transforme, para que a gente cresça. Então, lá no comecinho, quando eu falei, por que será que alguns sentem mais e outros sentem menos a questão da dor? Porque a dor, ela chega para todo mundo. Como a Ari, acho que colocou aqui pra gente, né, Ari? Que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E por que essa frase? Porque a dor, ela nos chega porque ainda somos espíritos imperfeitos que precisamos de crescimento e ela vem nos chamar a atenção para isso. Mas o sofrimento, o alimentar essa dor, essa angústia, essa aflição, é uma escolha nossa e que muitas vezes advém de uma falta de conhecimento, de uma ignorância, de um não prestar atenção nas coisas boas que nos acontecem, de não se perguntar por que a dor existe, por que essa situação está acontecendo comigo e tudo mais. Tem uma frase de Emmanuel que diz assim: pelas suas tendências saberás por que sofres. Então, quando a gente começa a reparar na gente mesmo, a gente começa a perceber o porquê que a gente passa por essa aflição, por aquela aflição. Talvez as causas são atuais, talvez as causas são de uma vida passada, mas as nossas tendências nos direcionam a entender. E aí cabe a gente a procurar uma boa leitura, a procurar um bom estudo, a procurar os ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo e guia, para conseguir diminuir
esse lado da gangorra, digamos assim, aonde tem o orgulho, a vaidade, né, o egoísmo, e dar espaço aos sentimentos que purificam, nos aproximam de Deus e nos ajuda a lidar melhor com as situações que nos são colocadas por nós mesmos, né? Aí, Neus, eu falo muito, eu não consigo. Pois é, como você viu no início, a Terra é uma escola. A luta edifica a nossa marcha para a gente poder crescer. E esse sofrimento nada mais é do que o aguilhão, como diz aqui. Então, a dor para nós é um chamamento. Quando nós começamos a sentir uma dor por algum motivo, pode ser ela física ou moral, nós temos que ir atrás e procurar a origem. E onde é que nós erramos? Então, essa dor, quando ela nos chega, nós temos que ter um pouco de resignação. E resignar não quer dizer aceitar, mas sim aceitar sem sofrimento, fazendo tudo o que é possível ao nosso alcance para a gente mudar aquela situação, né? Não é assim, Deus nos mandou algo e eu vou aceitar. Não, Deus não é juiz, ele é legislador, ele não é juiz, né? E a nossa consciência que nos acusa. Então, é muita reflexão em uma noite só. Não. E aqui o João colocou, é o conhecimento transbordando, Tainá. E aqui eu não sei se ele está se referindo a você ou se ele está se referindo ao que ele disse aqui em cima, né? Cadê? Ah, como deve ser bom sentir júbilo. E aí o Ari pergunta para ele, como assim? E aí ele diz que é o conhecimento transbordando. E com certeza... Oi, Rosalva, boa noite. E com certeza, né, Neuza, o conhecimento, ele causa essa alegria extrema, né? Então, é ele que nos liberta, é ele que nos salva. Sim. Eu acho que é muito importante a gente pensar que a dor, ela é educativa, né? E a educação é o quê? É nos munir de informação, é nos munir de conhecimento. E muitas vezes a gente não percebe que nos falta esse conhecimento, né? Muitas vezes a gente vai obedecendo tantas coisas que nos cercam e nem percebemos. E esquecemos de obedecer, de seguir aquele que de fato veio nos ensinar o caminho, né? Que é Jesus. Tem uma lição no livro Pão Nosso, é o capítulo 16, que fala assim, quem obedece? Para mim, essa mensagem, ela cabe em todos os contextos. Ele pergunta a quem a gente obedece, porque ele fala que a gente sempre obedece a alguma coisa, a alguém. Então, ou a gente obedece a uma inteligência que a gente vai alimentando em nós, ou, infelizmente, a gente obedece à nossa ignorância, que é a falta do conhecimento, né? E uma frase que é muito marcante nessa passagem, ele fala assim, quase sempre transforma a obediência que o salva, ou seja, a obediência em Deus, em Jesus, em seguir os seus ensinamentos que nos salva, em escravidão que o condena. Então, muitas vezes a gente vai seguindo, né, uma escravidão, o que é imposto, a sociedade, um ciclo vicioso, e que a gente nem percebe. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, pessoal, a gente vai sofrer mais ou menos à medida que a gente se aperfeiçoar e crescer no conhecimento. À medida que a gente começar a perceber as bênçãos maravilhosas que nos cercam, inclusive as bênçãos da dor. Porque as situações que são difíceis, que nos chegam, percebem, a gente entra nelas de uma forma e quando a gente passa por essa situação de dor, de conflito, a gente sai muito maior do que quando a gente entrou. Então, olha a finalidade da dor, né? Então, a gente percebe... Oi, Neuza? A gente cresce. A gente cresce, então olha aí a razão da sua existência, né? Então que a gente olhe para ela também
com carinho, com cuidado, com vontade, assim, de, poxa, é lá, chegou a oportunidade de eu crescer, chegou a oportunidade de eu me desenvolver. Então, muito das coisas, muito não, tudo, não tá nas coisas, tá em nós, em como a gente interpreta, em como a gente recebe, em como a gente olha. Então, que a gente cuide dos nossos olhares. E como fazer isso, né, Neuza? Entrando em sintonia com a gente, se conectando com a gente, nos perguntando, nos questionando, procurando nos alimentar de coisas que são úteis e não das coisas que são fúteis. Muitas vezes o sofrimento e a dor está atrelada, né, a gente ficar nessa busca incessante daquilo que é passageiro, daquilo que é material. E muitas vezes a gente busca sem saber, porque a gente está querendo preencher o nosso coração de alguma forma, só que não para pensar o que de fato vai preencher o nosso coração, né? E quando a gente não para pensar, vem a dor nos convidando para pensar sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Boa noite, Fabiana. Boa noite, seja bem-vinda. Querida, nós temos 4 minutos para fazer a nossa prece. Então vamos Aí lá. eu vou contar para todo mundo que eu te convidei. É porque você fala muito. Eu falo demais, né, Neuza? Eu peço. Não teria te convidado. Ai, ai, ai. Brincadeiras à parte. Mas a gente tem que trazer pessoas que realmente entendem, né, um pouco da nossa doutrina, que estuda, que desde pequenininha essa menina acompanhando a mãe, né, Sim. a nossa querida Isabel, Sim. e foi crescendo e crescendo e está aí. Agora, eu gostaria que você falasse rapidinho do seu trabalho no Instituto Eurípides, só que tem o seguinte, você tem que falar em 1 minuto, porque às 21 eles cortam a gente. Tudo bem, então bem rapidinho. Bom, sou trabalhadora do Centro Espírita Eurípides Barçanufo com muita alegria. Lá é uma instituição que me abraçou com muito carinho, mas a gente não esquece que nós tentamos ser trabalhadores de Jesus. E acho que isso serve a vocês também, né, que estão aqui assistindo as lives, tentando se munir de conhecimento bom, porque qualquer lugar é lugar da gente trabalhar em nome de Jesus. Bom, e todas as segundas-feiras, né, a gente mudou, todas as segundas-feiras às 19h30, a gente faz o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, é um estudo também online. Quem quiser acompanhar a gente, nos segue lá nas redes sociais, Instituto Eurípides e Centro Espírita Eurípides Barçanufo, tanto no Facebook quanto no Instagram e YouTube, que vai poder nos acompanhar e saber um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? É isso. Entendeu? Você faz a nossa prece, por favor? Com certeza. Olha, quem se sentir à vontade, coloque a sua água, coloque o nome que nós vamos colocar na nossa tela, tá bom? Como toda semana nós fazemos, nós temos uma lista muito grande aqui de vibrações e de preces. Então, quem se sentir à vontade pode colocar o nome de seus entes queridos. Quem já colocou não precisa colocar novamente. E aí nós temos 1 minuto para fazer o encerramento. Tá certo. Bom, então nesse momento, pessoal, vamos respirar fundo, abrir os nossos corações e sentir toda a providência divina que chega até nós por diversas vias, inclusive nesse momento, com essa graça espiritual, com esses fluidos espirituais que restabelecem as nossas forças, que dão alegria aos nossos espíritos para continuarmos firmes no caminho de Deus, para continuarmos firmes no caminho da fé, e assim purificando os nossos coraçõezinhos e também a gente podendo ser uma velinha, uma luz para ajudar a purificar, a aquecer, a amparar os corações das pessoas que nos chegam.
e que a gente veja a dor hoje com outros olhares, que a gente perceba a oportunidade de crescimento que a gente tem em cada situação difícil que a gente passa e que a gente nunca deixe de agradecer imensamente a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, por nos conceder tantas bênçãos infinitas. Uma luz, um beijo bem gostoso no coração de todo mundo, que seja um final de semana de muita luz e de muita felicidade, porque reencarnamos para isso, para sermos felizes, aprendendo a viver da melhor forma possível. Muito obrigada, Neuza, muito obrigada a todo mundo. Cristina, nós é que agradecemos a sua presença, tão alegre, tão simpática, como diz o Ari, né? O Ari que falou. Então, meus irmãos, próxima semana, dia 2/9, será o capítulo 32, A Fé Vitoriosa. Então, bom fim de semana a todos. Mais uma vez, obrigado, Tainá. Que Deus te abençoe sempre. E voltaremos a te convidar, com toda certeza. E será uma alegria. Todo mundo gostou. Muito bom. Muito feliz. Você é uma alegria também. Então, um beijo pessoal. Todos. Até semana que vem, se Deus quiser. E bom fim de semana a todos. Beijão também para todos. Pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que assim seja. Tchau, tchau, querida.